o nosso irmão Paulo vai então depois desenvolver estes 15 versículos e vamos então fazer então aqui a respectiva leitura. Os que quiserem acompanhar através desta versão Almeida corrigida e revisada fiel, portanto, podem fazê-lo aqui no ecrã. Os que quiserem acompanhar pelas suas Bíblias, portanto, vamos então ler a sua palavra. Então diz assim, no Evangelho segundo João, no capítulo 6 e versículo 1. Depois disto partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos. E os discípulos pelo que estavam assentados. E igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços de 5 pães de cevada, e sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazer rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Portanto, que o Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações e passo realmente agora então a emissão em direto para o nosso irmão Paulo Oliveira de Guimarães, que ele realmente agora a partir daqui possa desenvolver então estes versículos e que possamos estar sensíveis ao Santo Espírito no sentido de ele nos falar a cada um de nós realmente para a edificação também de cada um e da sua igreja. Que o Senhor nos abençoe. Paulo. Ok. Boa noite a todos. E estou a tentar ver se consigo ligar aqui, mas acho que está aqui a haver alguma dificuldade. Compasso de espera e realmente eu queria ver se tinha uma confirmação de que agora já estão a ver os slides. E nós fizemos uma pausa então durante algum tempo no... Não está. Pôr a tela grande, isso. Está ok isso, agora. ok, já está. Desculpem, o sistema ainda está Como? Tira a tua imagem de baixo. Estamos a ver a tua imagem a cortar um bocado os slides. Ok. Ok, fica ali aquele cantinho. Ok, então nós fizemos uma pausa durante um mês aqui nos estudos do Evangelho de João e eu não queria que nós também perdêssemos o foco, que é olharmos para o Evangelho de João, não é apenas conhecer alguma coisa mais sobre Deus, Jesus, tudo isso é importante, mas eu também queria que nós olhássemos para o Evangelho de João como uma ferramenta para nós podermos usar a comunicar o Evangelho a outras pessoas. Então, algumas diferenças temos que ver, a época cultural dos dias em que João escreve o Evangelho é diferente da nossa época,
mas Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, o problema do homem é o mesmo, a solução de Deus para o pecado humano é o mesmo, essas coisas mantêm-se. Então essa verdade fundamental não muda, o que muda são os contextos, as nossas abordagens, e então nesse sentido como é que nós poderíamos usar este Evangelho ao comunicarmos o Evangelho a outras pessoas. Então, o propósito, e acho que este versículo se calhar já decoraram, ou tenho aqui de qualquer maneira para relembrar, a forma como João escreve o Evangelho, a finalidade é para que as pessoas então saibam realmente quem é Jesus, e ele define ali de uma forma ainda que de síntese, Jesus é o Cristo, portanto aquele que tinha sido anunciado, o Messias, o ungido, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida no seu nome. Portanto, isto é o fim do Evangelho de João. E o versículo anterior, o versículo 30, então João diz que Jesus fez muitos sinais, mas o que temos aqui é uma seleção destes sinais e associados também a discursos que Jesus fez com esta finalidade. Então, tenho ali também 3 palavras destacadas, que elas vão se repetindo ao longo do Evangelho. E à medida que elas vão surgindo, quando nós lemos o Evangelho, é bom nós relacionarmos estas palavras umas com as outras. Uma delas é sinais. João tem uma preferência por usar a palavra sinal ou sinais em vez de usar a palavra milagre, e a razão é que o sinal é um indicador. Então, se eu pensar num milagre, basicamente eu estou a pensar, desculpem-me usar esta expressão, num produto acabado, não é? Então havia uma coisa que não estava bem, ao milagre, e aquela coisa passou a ficar bem, apenas temos uma situação que se reparou e eu vou beneficiar disso se eu vou usufruir desse milagre. O indicador, o propósito não é esse. Apesar de haver algo que vai ser bom para mim, com algo que Deus faz na minha vida, mas isso indica uma coisa bastante mais importante. E neste caso, o que João quer demonstrar é quem é Jesus. Portanto, cada vez que João relata um milagre, ele usa a palavra sinal, porque ele quer que o nosso olhar não fique no detalhe do milagre propriamente dito, mas que o nosso olhar fique naquele aquele que fez esse sinal, esse milagre. E onde notar que alguns dos milagres que nós temos no Evangelho, eles como que são imperceptíveis, não se percebe como é que aquilo aconteceu, quando é que aconteceu. Temos a questão da água em vinho, quando é que aconteceu? Alguém viu? Puseram água, quando deram a provar estava vinho. Como é que se viu aquilo? Ou a cura do oficial do rei. O homem está em Cafarnaum, vai ter com Jesus. Jesus diz-lhe, o teu filho está bom. Quem estava ao pé não viu nada porque a criança estava longe. Quem estava longe e viu o menino sarar não sabia da conversa que tinha acontecido antes. Mas o facto é que algo aconteceu, a criança sarou, ficou curada, mas não foi aquele milagre visível que a gente queria ver, aquela transformação qualquer a acontecer. Porque a preocupação que João quer dar é quem é Jesus. Esse é o indicador de quem é Jesus, e daí é toda esta seleção. Então, ao lermos todo este Evangelho de João, o que João tem em mente é eu perceber quem é Jesus, para que isso produza fé em mim, que eu saiba quem ele é na minha situação de pecador e possa depositar a minha confiança nele e ter, então, vida eterna. Portanto, só por esta expressão, vida eterna, nós já estamos a olhar para uma dimensão também, digamos que mais escatológica, onde há eternidade, futuro. Não é apenas, Jesus não nos está apenas a apresentar como que um Jesus para aqui e agora. Então, esta estrutura básica do Evangelho, para relembrar, temos um prólogo, aqueles primeiros 18 versículos, onde vários temas importantes que João vai abordar no Evangelho são-nos ali apresentados, como a vida, a questão do mundo, a questão de crer, ao João 1,12, os que o receberam deu poder de serem feitos filhos de Deus. Portanto, todos esses temas são ali apresentados. O versículo 14, o verbo tornou-se carne, habitou entre nós, com a ideia de tabernacular, e traz à memória a ideia do tabernáculo, a presença de Deus no deserto, no meio do povo. Portanto, tudo isso são uma série de temas que João aborda no início e ele vai desenvolver ao longo do Evangelho. Então nós estamos depois naquele retângulo maior, do capítulo 1 até ao capítulo 12, os sinais e discursos de Jesus,
e depois do capítulo 3 em diante, então, nós temos um registro de palavras finais de Jesus, a sua morte e ressurreição, e depois há um último capítulo com o epílogo. Nós já tínhamos visto aqui no primeiro capítulo, versículos 19 a 50, então, em que temos que os primeiros momentos do início do ministério de Jesus. Então, João Batista testemunha quem é Jesus, ele é maior do que o próprio João Batista, ele é o Cordeiro de Deus e traz à memória todo também aquele ambiente da Páscoa do Cordeiro imolado, e por isso houve vida naquela noite da saída do Egito. E depois temos também uma segunda secção nesse capítulo, onde alguns discípulos de João passam a ser então discípulos de Jesus, e Jesus começa a ter os seus primeiros discípulos. Depois vimos também já do capítulo 2, 3 e 4, alguns destes discursos e sinais que Jesus fez, a transformação da água em vinho nas bodas em Caná, que vem anunciar a novidade do reino de Deus, a questão do templo. O templo deixa de ser o elemento central, porque Deus agora está no meio dos homens através da pessoa de Jesus, e nesse caso Jesus substitui o templo, aquela questão que vai ser usada na sua acusação quando Jesus é condenado, derribai este templo e em 3 dias o edificarei. E também já somos ali apresentados à atitude do povo, das pessoas, ao verem estes milagres de Jesus, ao verem estes sinais, as conclusões que eles tiram. Então temos ali uma questão de fé inapropriada, ou seja, as pessoas de alguma forma, por verem aquilo que Jesus faz, creem nele, mas a forma como eles creem não é adequada, não é a conclusão correta. E hoje, no texto que iremos ver, e não vamos ver o texto todo, que ele é bastante extenso, vamos dividir em 2 partes, e hoje nós vamos ver que há de novo o mesmo erro da parte do povo. Eles veem o que Jesus faz, até identificam algumas coisas que estão corretas, mas o essencial sai distorcido. E isto é um problema que nós ainda hoje enfrentamos, e a nossa sociedade também. Então depois temos também aquele registro da conversa de Jesus com Nicodemos, em que é usada a expressão de nascer de novo ou nascer do alto, ou seja, aquilo que acontece no ser humano não é iniciativa do próprio ser humano, mas é iniciativa de Deus. É algo, esse é o milagre que Deus opera em nós, dando-nos o seu Espírito. Então Nicodemos teria que nascer, sim, de novo, teria que nascer, sim, do alto, que já tinha sido também essa ideia. O que nasce da vontade de Deus, não da carne, já tinha sido apresentada no prólogo. João vai fazendo os seus comentários a estas conversas que Jesus tem, neste caso com Nicodemos. Depois há também a narrativa do encontro de Jesus com a mulher samaritana, que tem alguns elementos de paralelo com o texto que iremos ver hoje em João 6. Neste encontro com a mulher samaritana é apresentado água. Essa água é a água da vida, que é Jesus, mas ela tem umas outras questões. Ela tem a questão como é que se vai tirar o poço, ela tem outra preocupação, deve-se adorar em Gerizim ou deve-se adorar em Jerusalém. E é interessante que Jesus, tanto com Nicodemos como com esta mulher samaritana, e hoje a mesma coisa vai acontecer, onde notar que Jesus, apesar de haver estas perguntas da parte das pessoas que podem levar a um desvio na conversa, Jesus, de uma forma extremamente pedagógica, ele guia a conversa para onde ele quer. E o tema da conversa que Jesus tem sempre é a situação do ser humano, a sua missão em vir redimir, em vir salvar, a questão de ter vida eterna. As pessoas preocupam-se com uma série de assuntos neste Evangelho de João. Jesus canaliza toda essa conversa para o tema essencial da sua missão, que ele veio morrer então e dar a sua vida por nós. Então depois temos o último, que é a cura do filho do oficial do rei. Depois, no capítulo 5, começa a entrar um momento em que algumas vozes começam-se a levantar contra o ministério de Jesus. Começa a haver alguma oposição. Então, quando aquele homem é curado no tanque de Betesda, há ali um problema. São levantadas algumas questões. Então, estás a carregar uma cama, hoje é sábado, não podes fazer isto. E aí entra aquela tensão entre a religião, a tradição, aquelas coisas que sempre se fizeram assim,
porque é que agora alguém vem e quebra essas regras? E de facto Jesus confronta-os e começa a expor também, de certa maneira, uma certa hipocrisia da parte desse grupo religioso. E isto é sensível para mim também, porque hoje nós acabamos por ter esta tendência de termos o formato da religião em vez da novidade de vida que a escritora menciona. É uma tendência que nós podemos esforçar, mas temos que ter atenção que é muito mais fácil nós criarmos a capa da religiosidade, de fazer umas coisas do sempre se fez, em vez de podermos também compreender a dimensão nova do reino de Deus. Por outro lado, também temos o outro extremo, não é? Deixa-se tanto as coisas antigas que acaba por se deitar fora a essência da verdade. E então começa a ser tudo novo e a centralidade do Evangelho fica desvirtuada. Ok, hoje então iremos ver o capítulo 6. O Pedro já leu o capítulo 6. Eu tenho aqui uma estrutura deste capítulo que eu quero apresentar. Então, certamente vocês já ouviram, e eu próprio já dei sermões sobre várias partes deste capítulo 6. Então nós temos aquele momento da multiplicação dos pães, propriamente dito, em que Jesus alimenta a multidão. Depois parece que há ali alguma quebra na narrativa, e há um episódio que não tem muito a ver com o pão, que é o momento em que Jesus então manda os discípulos atravessar no barco para outra banda do lago, e ele anda sobre as águas, e quase parece ali um desvio na narrativa que João quer, mas de facto há algo ali bastante interessante também. E depois temos a sequência disso, que a multidão então que tinha sido alimentada no início do capítulo vai à procura de Jesus. Depois nós temos de novo quase que duas repetições de ideias. Se no início Jesus tinha dado o pão à multidão, agora no 27 até ao 58, Jesus quer apresentar um novo pão. Não o pão da multiplicação, que eles mastigaram e encheu o seu estômago, encheu a sua barriga, mas agora Jesus apresenta-se ele próprio como ele sendo o pão da vida. E há alguma dificuldade em as pessoas perceberem isso. Também, se quando eles atravessaram o lago, e notem que Jesus apenas tem uma pequena frase ali que diz não temais, de novo agora há um destaque para as palavras de Jesus, também nos versículos 59 a 71, e esta última parte do 27 até ao 71 nós iremos ver para a semana. Então, este texto, eu quero vos convidar a voltar a ler este capítulo, até como forma de exercício e estudo para a semana, notarem repetições. É uma característica da mentalidade hebraica, pelo menos da época em que o Antigo e o Novo Testamento foram escritos, é a ideia de repetir. Ainda hoje, nós quando usamos uma repetição, queremos enfatizar alguma coisa. Isso leva a repetir. E é interessante notar aqui a presença dessas repetições. De novo, a palavra sinal, ou sinais, tanto no singular ou no plural, ela aparece várias vezes. Aparece no versículo 2, aparece no versículo 14, aparece no versículo 6 e aparece no versículo 30. Então, o que temos aqui, de alguma forma, tem a ver com estes sinais, com isto que Jesus faz, que João quer que eu perceba quem Cristo Jesus é. E as multidões, ao verem estes sinais, em vez de tirarem a conclusão completa, eles acabam por tirar uma conclusão com alguma distorção também. Outro tema que é repetido várias vezes é o conceito de vida eterna. Neste capítulo aparece no 27, no 40, no 47, no 54 e no 58. Então, notem de novo a forma como João escreve. Voltando ao texto chave, digamos que do Evangelho de João. Jesus fez muitos outros sinais, estes foram escritos para que vocês creiam quem ele é e tenham vida eterna. E aqui no capítulo 6, que repetições é que nós temos? Sinais e vida eterna. Ou seja, toda esta narrativa do capítulo 6, de novo, anda em torno do tema central do Evangelho de João. Quem é Jesus? Isso é-nos dado a conhecer através dos sinais, e o propósito de tudo isso para termos
vida eterna. A palavra vida, ela é repetida também no versículo 33, 35, 48, no 51 e no 53, e também uma nova expressão que surge aqui, ressuscitarei no último dia. E onde notar que este tema de ressurreição, de ressuscitar, ele é fundamental também no Evangelho de João. Vai fazer aquela transição como o último sinal, digamos, que Jesus faz da ressurreição de Lázaro, já irá antecipar também a sua própria ressurreição. E essa ideia de ressurreição está extremamente relacionado com o conceito de vida e vida eterna. Então, tudo isto são elementos bastante importantes que João quer transmitir no seu Evangelho. E quando nós pregamos o Evangelho, não é? Quando nós anunciamos o Evangelho a alguém, estes elementos deviam estar presentes também na nossa mensagem do Evangelho. De facto, estamos a falar de vida, de pessoas que estavam mortas, como Paulo diz no outro lugar em Efésios, mortos em delitos e pecados, e podem ter vida através da pessoa de Jesus. Então, a multiplicação dos pães, de facto, ela é um sinal de quem é Jesus. E o versículo 14, as pessoas, portanto, eu não tenho tempo para dar agora aqui um sermão sobre este texto, não é? Eu só por si daria para um sermão, mas não é esse o propósito agora. Mas o que nós temos aqui, no versículo 14, depois daquela multidão ser alimentada e perceber o que é que aconteceu, eles tiram uma conclusão que é, vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então, eles estão a notar que Jesus não é apenas um profeta ou alguém especial, no sentido geral, mas o profeta. E esta expressão de Jesus ser o profeta que haveria de vir ao mundo remete para o tempo de Moisés, o tempo do Êxodo. E notem que esta não é a primeira vez que João nos está a convidar a conhecermos o Antigo Testamento. Já tinha havido um outro texto da serpente levantada no deserto, agora a questão do profeta que Moisés falou. E este profeta, ele é mencionado no livro de Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 15 até ao versículo 19. E este é um texto que eu quero que vocês guardem na vossa mente até à semana que vem. Um bocadinho hoje, mas até à semana que vem. E então, lemos assim, o Senhor teu Deus, portanto, Moisés está a falar ao povo, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, e a ele ouvirás. Okay? Esta é a primeira abordagem. Então, Deus irá levantar alguém do meio deles, digamos assim, semelhante a Moisés. Uma das características que Moisés tinha era comissionado por Deus, ele era o libertador, ok? E então a ele ouvirás. Versículo 16, segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horeb, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram, suscitar-lhes-ei um profeta do meio dos seus irmãos, e notem de novo a ideia de repetição no texto, está de novo a repetir a mesma ideia, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E onde notar esta importância no Evangelho de João, muitas vezes Jesus diz que nada fez por sua iniciativa. As palavras que ele disse são as do Pai. Aquilo que ele faz é o que o Pai mandou fazer. Versículo 19, de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Então, a multidão aqui, ela chega a uma conclusão razoável. Eles estão a identificar que Jesus não é um milagreiro, não é um rabi famoso ou especial ou algo do género, mas eles estão a identificar Jesus, que agora este homem que está ali na Galileia, que é um homem como eles, mas eles estão agora, pelo menos na sua ótica, ok? Eles agora estão a identificar que este é o profeta que Moisés tinha falado. E onde notar que todo o Antigo Testamento tem alusões, no caso de Davi, a rei, um rei que haveria de vir, no caso de Moisés, um profeta,
E tudo isso são indicadores de quem é Jesus. Esta questão da multiplicação dos pães, ela é bastante interessante e para a semana nós iremos ver isso. Porquê? Porque quem deu vida, e deixem-me usar esta palavra, quem deu vida ao povo durante a peregrinação no deserto foi Deus, ou foi Deus através de Moisés, dando pão do céu. Então, nós não fomos criados nesta tradição religiosa judaica, mas para quem tinha sido criado nesta tradição religiosa judaica, a ideia do maná, do povo ser sustentado por Deus com o pão que vinha do céu, era uma ideia muito familiar. E agora o que é que nós temos aqui? Jesus, sim, ele está a dar pão. Obviamente que naquele momento, quando Jesus está no monte, e tudo indica que este monte onde Jesus estava seria o que hoje chamamos os Montes Golã, quando Jesus está ali e faz a multiplicação, não há pão que desce do céu, não é? Então, nós sabemos, e a narrativa diz, havia lá alguém, um jovem, alguém novo, com um pão, com peixe, e é dado. Mas João vai estabelecer, e próprio Jesus vai estabelecer essa similaridade com o que aconteceu com Moisés, dando o pão e mantendo as pessoas vivas, a nação viva, e era uma coisa que eles tinham que agir por fé. Eu não sei se recordam, mas as instruções do maná eram muito interessantes. Não podiam colher demasiado em cada dia. Tinham que colher a porção certa para cada dia. E depois havia algo estranho, é que na sexta-feira tinham que colher o dobro, porque sábado não ia haver. E no sábado, então, não iam colher. Então é uma regra estranha, porque quando chove, chove quando chove, não é? Não vamos ter um boletim meteorológico que diz que chove às segundas, quartas e sextas, e às quintas, feriados e domingos não chove. A coisa não funciona assim. Chove quando chove e não chove quando não chove. Por isso houve alguns entre o povo que acharam que aquilo não era bem assim. Se vai cair maná na segunda, terça, quarta e quinta, porque é que não há de cair no sábado? E se de terça para quarta ele estraga, porque é que não há de estragar de sexta para sábado? Então, certamente vocês ou somos assim, ou já tivemos alguns que acham há sempre uma maneira de dar a volta. Alguns não colheram porque acharam que no sábado ia cair, e outros decidiram até nos outros dias colher a mais e de facto ganhou o bicho. Aquelas confusões que nós humanos sempre estamos dispostos a fazer por causa de uma coisa simples. Não acreditamos, não obedecemos à palavra de Deus. E às vezes ela é tão simples. E o que temos aqui, notem que a ênfase que está aqui deste profeta é o que ele falar. De novo, pondo o slide atrás, e ele diz que porei as minhas palavras na sua boca, ele lhes falará tudo que eu ordenar, e o que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Mas esta última parte, as pessoas não estavam muito interessadas em ouvir. E lendo o resto do texto, para a semana, nós iremos ver isso. Que alguns, ao ouvir, permaneceram. Outros, infelizmente, então foram embora. Há uma outra questão aqui. É quando as pessoas veem que ele é o profeta, e é que há ambiguidade no texto, querem fazê-lo não como profeta, mas querem torná-lo como o rei. Porquê? Porque o rei era extremamente útil. Já sabemos que ele dava pão. Agora, o que dava mesmo jeito, e notem que estamos aqui a falar de 5.000 homens. 5.000 homens é um pequeno exército que, de repente, Jesus como que tem ali ao seu dispor para tratar com Roma. Ou seja, eles têm uma boa conclusão, que é identificar que Jesus é o profeta que havia de vir. Mas têm uma imagem completamente distorcida. Eles não estão preocupados na sua libertação do seu pecado. Eles estão preocupados com as suas necessidades do aqui e agora. Então, eles querem proclamá-lo como rei. E o que é interessante é que neste momento Jesus ele acaba por se retirar. Mais à frente, no capítulo 18, Jesus vai explicar como é que é o seu reino. Ele diz no 18:36, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim
para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. E neste momento aquela multidão ainda não tinha percebido, estavam a tentar perceber quem era Jesus, mas ainda não tinha percebido que o seu reino não era daqui. Nós agora vamos fazer uma pausa para os grupos, e tinha umas perguntas que eu queria que vocês tentassem refletir no grupo. O Pedro depois vai pôr também as perguntas lá no bate-papo, creio eu, já estão até. Mas então a ideia é tentar perceber um paralelo entre nós e a multidão, ou entre a sociedade dos nossos dias, a multidão. Porque é que se procura Jesus? O que é que nós esperamos de Jesus? E a segunda pergunta, como é que nós, igreja, como é que nós podemos apresentar Jesus a esta multidão do século XXI, que também tem uma concepção, notem que eles aqui tinham uma concepção de quem era Jesus. Era o Messias que havia de vir, o tal profeta. Mas não era completamente certo. Tinha alguma coisa errada lá no meio, não é? Como é que nós também, como igreja, podemos apresentar quem é Jesus a uma multidão, digamos que agora do século XXI, também que tem várias ideias, e como é que nós podemos canalizar essa ideia de forma correta ao anunciarmos o Evangelho sobre quem é Jesus? Ok, portanto, enquanto a tela vai sendo ok, agora sim. Portanto, então, enquanto, como habitual, nós vamos dividir então em dois grupos agora. Hoje vamos fazer a divisão aqui em dois grupos e temos então a pergunta em que diz: a multidão procurou Jesus por causa do pão. O que tu procuras em Jesus? Esta é a primeira pergunta para falarmos nos mini-grupos, o que cada um de nós procura em Jesus. E depois temos uma segunda pergunta: como é que a igreja deve apresentar Jesus à multidão no século XXI? Portanto, são estas as duas questões para desenvolver em grupos. Não se esqueçam, escolham logo de imediato quem é que será o representante para fazer um resumo depois dos mini-grupos. E vamos então fazer essa divisão e voltamos já aqui à sala principal. Portanto, Ruth. Portanto, voltamos então à sala principal e vamos então ver o resumo de que cada grupo teve. Começamos pela sala número 1, onde teve aqui o Alexandre. Portanto, não sei quem é o responsável, o representante da sala número 1. Sou eu mesmo. Força. Ok, então, relativamente à pergunta número 1, o que é que nós procuramos em Jesus? Mais do que saciar as nossas necessidades físicas, procuramos também solução para o nosso pecado e também solução para a vida eterna. Também alguém disse que procuramos luz e a direção para a nossa vida, para também podermos ser precisamente luz e testemunhar de Jesus aos outros. Também sublinhar que aquele jovem que tinha realmente o pão e o peixe com ele era o único que estava preparado para seguir Jesus. E isto leva-nos a concluir que nós não devemos procurar Jesus apenas para nos satisfazer a nós mesmos, mas que também devemos estar a procurá-lo para o servir. Esse também deve ser o nosso propósito. Relativamente à pergunta 2, como é que a Igreja deve apresentar Jesus à multidão no século XXI? Dissemos que, obviamente, pela palavra de Deus, não é? Porque é a prova que nós temos, prova física de que Deus existe, não é? Está comprovado, e também pelo nosso testemunho, pela nossa forma de viver, e para que as pessoas possam ver, através de nós, do nosso testemunho, que Deus existe e que Jesus realmente, nós necessitamos de Jesus. Comprovar também com as nossas vidas a mudança que ocorreu com a entrada de Jesus na nossa vida, digamos assim, e a mudança que ocorreu desde então. E também devemos mostrar às pessoas que elas necessitam de Deus
não apenas para as suas necessidades físicas, mas também para algo mais do que isso, também para a sua necessidade espiritual e para a sua necessidade de uma vida com Deus além desta vida. Demos também o exemplo daquela samaritana, que ela estava à procura de água, e foi ter com Jesus, Jesus foi ter com ela, e Jesus apresentou-lhe uma água que era muito melhor do que aquela água. Ou seja, Jesus não apenas saciava as necessidades físicas, mas também as espirituais, e é dessa forma que nós também devemos apresentar Jesus às pessoas. Não há alguém que apenas nos dá o dinheiro para nós sobrevivermos, mas que dá muito mais além disso. E outra coisa importante é que nós também devemos adaptar o nosso discurso ao contexto e às pessoas com quem estamos a falar do Cristo. Não é? Nós não podemos vir aqui com palavras muito difíceis para alguém que se calhar não compreende tão bem. O próprio Jesus também falava com as pessoas através de parábolas, com algo que as pessoas entendiam naquele tempo. Nós também devemos fazer o mesmo. E basicamente foi isto. Obrigado, Pedro. Vamos então à sala número 2, portanto, o nosso irmão Zé Água, que é o porta-voz. Por favor, seu irmão. Sim, então, a pergunta, o que procuramos em Jesus, foram ditas diversas coisas, como vida, paz, sermos reconciliados com o reino de Deus, mas depois, durante algum tempo, tivemos a falar sobre o facto de que nós procuramos muitas coisas, a maior parte das coisas que nós procuramos é em nosso benefício, o que resulta numa atitude errada, não é? Mas também falámos um bocadinho acerca do que aconteceu com Jesus. Jesus também percebeu que aquelas pessoas que estavam à sua volta o procuravam por causa do pão, e mesmo assim Jesus não deixou de lhes dar o pão. Mas para nós, a nossa procura em Cristo deve ser sobre as nossas necessidades espirituais, mais do que qualquer outra coisa, e sobre o crescimento do reino de Deus. Depois, se houver algum irmão que queira acrescentar mais alguma coisa do grupo, faça favor, né? Esteja à vontade. Como a Igreja deve apresentar, e voltamos ao exemplo de Jesus, que deu o pão, sabendo que eles estavam lá só por causa do pão, mas também se percebe que depois teve a oportunidade, depois de ter dado o pão, de ministrar ensino àquela multidão. E voltámos a focar a questão de muitas vezes nós, como igreja, nos isolarmos, estarmos só, tal e qual como os fariseus puros, não queremos misturas com as pessoas do mundo, e o que acontece é que perdemos oportunidades excelentes de anunciar o Evangelho. E o exemplo de Jesus, mais uma vez, ele estava com toda a gente, com os pecadores, com as prostitutas, que as pessoas estavam doentes, e sempre eu tinha uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, ou uma palavra de correção para lhes dar. Portanto, também como igreja aqui temos estado a falhar, nós falámos sobre isso algumas vezes. Jesus procurava estar com todos para anunciar as boas novas, e isso é o mais importante, e nós como igreja muitas vezes esquecemos isto. Se quiserem acrescentar mais alguma coisa, estejam à vontade. Obrigado, irmão. Realmente temos assim então esse resumo, uma das características até na pergunta, como é que a igreja deve apresentar Jesus, às vezes não é como, primeiro estamos a falhar logo no primeiro passo, que é não o apresentamos, portanto, o como depois vem a seguir, e acho que falhamos realmente nessa apresentação. Vamos então continuar, vamos ter então uma leitura através do nosso irmão João Paulo Xavier, em que vai nos fazer a restante leitura do restante assunto que o nosso irmão Paulo Oliveira vai então desenvolver. João, tens que ligar o micro. Ok, já liguei o micro. Então eu vou ler aqui na minha Bíblia, do versículo 16 ao versículo 26, e diz assim: Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar, e tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se
agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcava nele com os seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Paulo. Ativa o Desligar o micro. micro, Paulo. Ok, agora sim vocês devem me ouvir melhor e penso que agora estão também a ver o slide inteiro. Não? Nada. Não. Ok. Então, o que se passa? Vamos ver agora se isto vai melhor. Agora sim? Sim. Tira só a tua imagem. Vou tirar a minha imagem. Ok. Então, realmente eu quero vos convidar a verem este capítulo como um todo. Então, tenho aqui de novo o esquema, eu não vou ler tudo isto, mas nós agora vamos olhar para a parte do 16 ao 21. Eu tenho ali, Jesus tem palavras de paz, mas talvez é mais confortável, se calhar, se vocês lessem Jesus acalma a tempestade ou Jesus caminha sobre as águas, melhor ainda. No entanto, eu queria que nós olhássemos para esta questão das palavras, porque mais à frente vão ser de novo palavras de Jesus, e o que é que a multidão identificou Jesus com este sinal? É que ele era o profeta que haveria de vir, através do qual Deus iria falar, ou seja, Deus iria falar a sua palavra através de um profeta, esse tal que Moisés falou, que é o próprio Deus feito homem, o verbo feito carne. Então, esta ideia da centralidade na palavra, ela é extremamente importante. E então temos que Jesus realmente, ele fala com os discípulos, e depois temos também a conversa que ele tem com estas pessoas. Uma nota que vem do Evangelho de Marcos é que depois deste episódio, quando Jesus se retira sozinho, Marcos adiciona ali uma pequena linha que diz: e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Então, eu creio que este momento que Marcos registra aqui e que leva Jesus a orar, porque é um momento de tensão. Jesus veio para salvar estas pessoas. Ele sabe os seus corações, ele conhece-os. No entanto, ele dá-lhe pão. Mas onde notar que, possivelmente, no resto do capítulo, alguns de que comeram este pão ficaram como que aborrecidos com ele e foram embora. Então, há também um momento em que ele vai estar com os discípulos e ele sabe que os discípulos também estão a ter as suas próprias lutas. E isto aqui, eu só quero fazer aqui um pequeno parênteses com este texto de Marcos, remete para que o próprio Senhor Jesus, enquanto estava aqui, na sua humanidade, ele tinha esta intimidade, este hábito de orar ao Pai. E por vezes nós passamos momentos críticos na nossa vida e descuramos isto. Este tempo de orar. E Marcos faz esse registro, é extremamente importante. Eles queriam arrebatá-lo como rei. Era um outro momento para ele ser importante.
e a resposta que Jesus dá, ele isola-se e fica não isolado de todo, mas ele fica em comunhão com o Pai. Então só queria pegar esta nota no sentido de nos exortarmos também, quando temos momentos de grande alegria e Deus está a responder às orações e vemos a igreja crescer ou qualquer coisa, ou momentos de grande tristeza e contrariedade, buscar este refúgio do Senhor em oração. Agora, quando os discípulos entram no barco, há algumas expressões que João destaca. De novo, ele diz que era escuro, e aqui podemos estar de novo com aquela ideia de que Nicodemos foi ter com Jesus e era noite, ou mais à frente, que Judas, quando saiu para trair Jesus, era noite. Talvez aqui seja o aspecto astronómico de ser noite, de ser escuro, também ainda com alguma falta de clareza, digamos assim, na vida dos discípulos. Mas também há algumas coisas que ele adiciona, João. O mar estava empolado, agitado, portanto não era apenas uma ondulação. Havia vento rijo, e eu achei muito interessante esta expressão, vento rijo, era um vento que não era brincadeira, e também eles estavam distantes de terra segura, portanto eles estavam afastados, digamos assim, ou seja, era uma situação muito periclitante. E há aqui um contraste. Momentos antes, eles tinham estado com Jesus, tinham visto o pão, eu não sei como é que aquele milagre aconteceu, mas eu posso imaginar que vai-se partindo o pão e ainda há mais pão para partir e vai-se pondo em cesto e continua-se a partir pão e não sei se o pão crescia nas mãos, como é que aquilo acontecia, mas deve ter sido assim, alguma coisa impressionante, não é? Tínhamos tão pouco, isto agora, como é que o pão aparece e surge? Não faço ideia, mas eles tinham percebido tudo aquilo. É interessante também notar, eu não entrei nesses detalhes, mas a forma para dividir em grupos, para sentar, dividir em grupos, e no fim, a abundância que há, e tudo isto fala da dimensão do reino dos céus, não é? A abundância que há, que sobraram 12 cestos, não se deita o pão fora que sobra, naquela expectativa, vamos deitar este pão fora que Jesus vai multiplicar mais se for preciso, é só deixar uns 2 ou 3 para o início da multiplicação, não, é recolha, portanto, e agora eles estão num momento que é completamente contrastante. Jesus não está lá e tudo é adverso. E neste momento é muito interessante aquilo que Jesus diz. Muito simples, não temais. E talvez esta é também uma das mensagens que nós precisamos de ouvir no nosso coração e que nós também podemos transmitir a outras pessoas. E isto deveria também fazer parte desta mensagem do Evangelho. Eu não sei se recordam noutros lugares, quando é da anunciação, esta ideia de não temais, temos novas de grande alegria, ou não temas, estas expressões vêm do céu, e no sentido de aquietar o coração humano. Este texto, para mim, ele tem uma tensão bastante interessante. Jesus não veio a este mundo para dar pão de cevada às pessoas. Ele é o pão da vida. Mesmo assim, ele deu o pão de cevada. Ele atendeu às suas necessidades. E ele conhece a nossa fragilidade. Ele conhece que, por vezes, nós precisamos destas palavras de conforto e dele estar ao nosso lado. E estas palavras de Jesus são palavras de paz também. Eu conheci uma pessoa, minha amiga, que ele gostava muito de evangelizar e falava sempre muito de Jesus. No entanto, a técnica dele de evangelismo não era propriamente no sentido da própria palavra boas novas. Evangelho, boas novas. A palavra dele eram más novas. Deus vai-te castigar. Tu vais para o inferno. Então, as expressões que ele usava era quase sempre pelo medo, não é? Dizer à pessoa, vem para Deus, que senão, e então era uma série de desgraças e tudo na vida. Mas é interessante que aqui Jesus não ameaça não ameaça a multidão, não ameaça discípulos, ele tem para ele palavras de conforto e de paz. Chegados à margem, então ele encontra pessoas. E então o que é que nós temos aqui? As tais perguntas que sempre desviam.
Qual é a curiosidade da multidão? Então temos que ver o quadro. Eles tinham estado lá, tinham visto a multiplicação, tinham comido. Agora vem Jesus, que não veio junto com os discípulos. Como é que ele chegou aqui? Então, mestre, quando é que tu chegaste? Esse é o tema central do dia. Não quem é Jesus, não como é que está a nossa vida, não qualquer outra coisa acerca da minha eternidade e do meu pecado, mas a pergunta do dia é, mestre, como é que tu chegaste cá? E é interessante que aqui, quando nós falamos do Evangelho, onde notar, certamente vai haver tendências, vai haver a tendência das pessoas fazerem este tipo de perguntas. Pegarem num assunto trivial do dia e colocarem aquilo. E isso leva-nos a desviar da mensagem do Evangelho. Onde notar que quando Jesus esteve com Nicodemos, ou teve a conversa com a mulher samaritana, este desvio de atenção da pergunta, ele é colocado também. Nicodemos começa a falar com Jesus. Sabemos que és mestre, servindo Deus, porque ninguém faz os tais sinais como tu fazes. Então, ele começa o discurso e Jesus vai direto ao assunto. E Nicodemos fica confundido e pergunta como é que um homem pode nascer sendo velho, fica nessas coisas. E Jesus começa-lhe sempre a falar da dimensão do reino de Deus. Na mulher de Samaria, o desvio acontece na mesma. Ela faz a pergunta. Vocês dizem que deve adorar em Jerusalém, nós devemos adorar daqui. Então, onde é que devemos adorar? Ou tu és maior que o nosso pai Jacó que cavou o poço, portanto, eu estou no sítio onde o nosso antepassado Jacó cavou o poço. Vocês em Jerusalém não têm o poço de Jacó, portanto, o local correto é aqui. E é interessante notar como Jesus sempre encaminha a conversa para o tema que ele quer. E neste caso, ele é bem direto com estas pessoas. Ele, em vez de explicar, olhem, eu acabei de fazer um milagre, se há pouco eu transformei poucos pães em muitos pães, eu agora fiz um milagre maior, eu agora andei sobre a água. Ele não diz isso. Ele diz assim, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste pão e vos fartastes. Onde notar que Jesus não responde à pergunta deles, ele não explica como é que chegou. Ele apenas vai direto à mensagem que ele quer comunicar. E neste caso, ele é bastante contundente. Aquilo que Jesus diz, porque as pessoas foram à procura dele, e o que ele explica, ele vai direto ao coração delas. Então, eles viram o sinal, eles viram o suficiente para identificar quem era Jesus? Sim, viram. Mas isso interessou-lhes? Não. Eles até perceberam que era o tal profeta, mas o que eles queriam era mais. E Jesus diz, porque comestes dos pães e vos fartastes. E aqui é interessante, como é que eu ia dizer? Por um lado, Jesus ele é bem objetivo e não se deixa diluir nos sentimentos das pessoas. Elas tinham interesse no pão, elas queriam fazê-lo rei. Mas mesmo assim, notem que Jesus está com elas e dê-lhes o pão. Eu tenho um ponto na minha mente que eu quero ver se consigo comunicar. Jesus podia ter pensado assim, esta gente só se interessa pela comida. O que esta gente espera de mim é um rei político que os liberte de Roma. Eu vou gastar o meu tempo com eles? Não, não vou. Mas notem que Jesus, apesar de saber o que iria acontecer com tudo isto, o mau entendimento e o desinteresse que as pessoas teriam, ainda assim deu-lhes o pão. Mas não ficou envolvido naquele processo. Ele não se desgastou naquele processo de estar a atender a todos os caprichos e questões das pessoas. Ele satisfez a elas a necessidade básica do pão. Quando eles queriam continuar numa conversa com outro tema, para o fazer rei, ou como é que ele chegou lá, Jesus não entra nesse jogo. Quando é para fazer rei, ele retira-se e vai orar. Quando é a curiosidade da conversa, como é que ele chegou lá, ele vai direto ao assunto. Vocês não procuraram porque perceberam quem eu sou. Vocês procuraram porque querem a barriga cheia. E eu creio que nós aqui temos sabedoria para gerir uma conversa ou no nosso relacionamento com aqueles que não conhecem Jesus. E nós nem devemos cair no extremo de ignorar as necessidades das pessoas, pensando, se eu for dar o pão a alguém, ela não vai à igreja, então eu não dou pão. Mas também não podemos cair, se calhar, no outro extremo, de ficar tão envolvidos com a dimensão social e o drama, por vezes, da vida de pessoas, ou o que elas esperam,
que ficamos enredados naquilo e acabamos por omitir a mensagem central do Evangelho, que o ser humano é pecador e precisa da redenção que há em Cristo Jesus. Então, olhando estes dois momentos aqui, eu creio que há um bom contraste que Jesus está a gerir muito bem. Por um lado, a necessidade que as pessoas têm. No caso da multidão, tinham fome. No caso dos discípulos, eles precisavam de segurança por causa da situação do barco. Entretanto, que Jesus, como que foi, numa primeira abordagem, ao encontro destas necessidades das pessoas. No entanto, ele não deixou que estas necessidades das pessoas dominassem a sua vida, o seu ministério ou até mesmo a sua conversa. Neste caso, ele foi bem objetivo, ele focou. Vocês não estão aqui porque sabem quem eu sou e têm interesse em eu sendo o tal profeta que Moisés falou. Vocês procuraram porque comeram pão e se fartaram. E esta ideia das pessoas verem os sinais e procurarem Jesus, ela não é nova no Evangelho de João. E ela não vai ser nova nos nossos dias. Notem que aquele texto lá do capítulo 2, e estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os finais que ele fazia creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles porque ele os conhecia a todos e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo bem sabia, ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, no nosso relacionamento com pessoas, nós devemos ter isto em mente. Estamos a lidar com seres humanos, tal e qual como nós, criados à imagem e semelhança de Deus, afetados pelo pecado. E, obviamente, há uma série de conceitos, de ideias que nós temos distorcidas. Se o Espírito de Deus habita em nós, glória a Deus. Mas quando lidamos com os outros, vemos que são pessoas que se calhar vão ter uma ideia distorcida de quem é Jesus. Se calhar o interesse imediato não é arrependimento, confissão de pecado e salvação. Se calhar o interesse imediato é uma cura de saúde. Se calhar o interesse imediato é que a vizinhança não o incomoda ou que tenha melhor emprego. Ou se calhar a pessoa está como os discípulos no barco, vento rijo, seja lá o que for. E aqui a questão é que abordagem que nós temos em todas estas situações para anunciar o Evangelho. E às vezes eu creio que lidamos com aquela questão de um certo ressentimento de eu fiz assim, eu ajudei e a pessoa foi ingrata. Se alguém que não conhece o Senhor e nós oramos e foi ingrato, infelizmente isso é aquilo que é comum no ser humano. Não deveria ser, mas isso é a ação natural do ser humano afetado pelo pecado. E em vez de ficarmos como que melindrados ou desanimados por causa disso, eu creio que devemos continuar a usar estas palavras de graça, mas ao mesmo tempo focar a mensagem central do Evangelho. Então, alguém está a sofrer, talvez eu possa dizer, olha, eu vou orar por si. E às vezes já fizeram uma pergunta, então, e se orarmos e Deus responder e a pessoa não vem? Isso já não é um problema que é da minha responsabilidade, não é? Se eu interceder por alguém e o Deus na sua graça até conceder algum favor especial àquela pessoa, é uma oportunidade, é um sinal para ela entender quem é Jesus. Ela vai entender quem é? Eu oro para que sim, mas é muito provável que ela vá reagir como esta pessoa que comeu o pão que Jesus lhe deu. Eu notei que alguns que comeram o pão que Jesus lhe deu, lendo o resto do capítulo, eles não seguiram Jesus. Mas mesmo assim, Jesus deu-lhes o pão. Não lhes deu o pão de uma forma ingênua, não lhes deu o pão iludido que eles iriam todos converter-se, mas com compaixão, com este amor de Deus Criador, deu-lhes o pão. E da mesma maneira, eu creio que nós devemos estar sensíveis, orar pelas pessoas, estar sensíveis às suas necessidades. No entanto, manter este foco de comunicar e falar a verdade do Evangelho, sem omitir coisas para tentar angariar mais. Mas também sem ser tão, como é que eu ia dizer, tão específico, que eu não quero saber nada do ser humano, a não ser só o Evangelho. A situação que ele tem em casa não me interessa, a situação que ele tem de emprego não me interessa, a situação da saúde não me interessa, eu só quero que a alma dele vá para o céu. Por isso ele me vier dizer, olha, ore por mim porque tenho problemas familiares. Isso não me interessa. Eu só vou orar para que você se salve.
talvez seja uma abordagem demasiado fria, sem compaixão, sem amor. No entanto, eu creio que podemos ter o tal desequilíbrio, ficar tão envolvidos nestes problemas emocionais que a verdade do Evangelho é omitida. Eu creio que há uma tensão aqui, neste texto, e Jesus manteve bem a sua objetividade. Há compaixão, há interesse pelo ser humano caído. Mas também há objetividade. Jesus não perdeu o seu rumo. Ele veio para dar vida, vida eterna. E essa é a centralidade da mensagem que podemos passar. Obrigado. Obrigado a nós, Paulo. Não sei se há alguma pergunta. Eu, no bate-papo, pelo menos não está aqui nada escrito. Não sei se alguém quer aproveitar e ligar o microfone e fazer a pergunta. Não? Parece que não há perguntas. Vamos então, como habitualmente, poder terminar